Olá, tudo bom? Sou o João Rodrigo Marrone, Coach Marrone. Continuando então, vamos falar sobre PNL. Vamos entender o seguinte, vamos entender como que nós formamos as nossas crenças, certo? Eu vou citar alguns exemplos para que você possa entender. Talvez você tenha alguma amiga, algum amigo que tem medo de cachorro. Imagina o que uma pessoa teria medo de cachorro. Eu já ouvi histórias como, que uma vez a minha mãe, nossa, quando eu estava na barriga dela, o cachorro atacou ela, ela quase me perdeu. E aí minha mãe contou essa história e eu fiquei apavorado. Ou por exemplo, que uma vez um cachorro me mordeu na rua quando eu estava andando de moto. Ou que uma vez eu briguei com um cachorro. Ok. Agora, quando eu pergunto numa sala inteira, quem tem medo de cachorro? As pessoas levantam a mão. E quando eu pergunto quem ama cachorro? As pessoas levantam a mão. E eu pergunto, por que tu ama cachorro? O cara diz, é que assim, eu tenho um cachorro que, nossa, quando eu chego em casa ele me espera. Quando eu estava doente ele ficou em casa comigo. Quando minha filha ficou doente ele protegia ela. O que eu estou dizendo? Eu estou te contando duas histórias. Uma onde o cachorro fez algo ruim e uma onde o cachorro fez algo bom. Sinceramente, a história importa? Não. O que importa é o que a pessoa tirou da história. Vamos dizer que alguém diga, cara, é que um dia assim, eu ia ser atropelado, um cachorro me mordeu e eu fui desviar do cachorro e acabei me salvando do atropelamento. E essa pessoa teve uma lembrança ruim que levou ela para algo bom. Ou, por exemplo, um cachorro me mordeu e aí, a partir disso, eu comecei a estudar para saber se aquilo seria perigoso e eu vi que tinha mercado para cachorro de rua e aí eu acabei montando um negócio onde eu cuidava de cachorro de rua. O que essa pessoa está me dizendo? Ela está me dizendo que a partir de uma experiência ruim ela criou algo bom. Existem várias fundações onde, por exemplo, o filho da pessoa foi morto, a pessoa criou uma fundação para que mais ninguém passasse por aquilo. Isso é PNL. Então entenda, quando eu digo, por exemplo, assim, quem é que gosta de escuro? As pessoas vão levantar a mão. Quando eu digo quem é que tem medo de escuro? As pessoas vão levantar a mão. Cara, por que tem medo de escuro? É porque eu tinha um irmão e quando eu estava no escuro ele me assustava. Ou porque eu vi um filme uma vez onde vinha um bicho e me matava quando eu estava no escuro. Ok. Por que você gosta do escuro? Não, é que eu gosto de ficar vendo as estrelas, eu gosto de ficar calmo. Ou seja, a experiência da pessoa é que levou ela a ter medo daquilo ou não. Nós vamos pensar no seguinte, como que eu faço alguém que tem, que tem medo, ou lembrando, que tem medo de cachorro, a gostar de cachorro? Como é que eu faço uma pessoa que tem medo passar a gostar, passar a amar? O que é interessante então? É que, por exemplo, o que a pessoa experienciou na mente dela. O que eu poderia dizer com isso? Vamos dizer que eu tenho medo de cachorro e que um coach vai me ajudar a não ter medo de cachorro. Primeira coisa que ele faz lembra? Entender, sugerir e questionar. Primeiro a pessoa vai entender o porquê eu tenho medo de cachorro. Eu tenho medo de cachorro porque um dia o cachorro me mordeu quando eu era pequeno. Ok. Agora ele começa a questionar. Então quer dizer que todo mundo que um cachorro atacou deveria ter medo de cachorro? Sim, eu acho que sim. Aí tu me mostra uma série de pessoas que hoje amam cachorros. Ou uma série de bebezinhos brincando com cachorro. E eu começo a dizer, não é todo cachorro, talvez eu tenha dado azar. Então é bem interessante, tá? Que a pessoa tenha contato, mas de uma forma controlada. É mais ou menos como o medo da água, tá? Seria um próximo exemplo que eu iria dar. Aquela pessoa que tem medo de água, eu não posso dizer para ela, vamos perder o medo da água? Vamos, jogar ela na água e dizer, bom, vai lá, me mostra. Não, eu vou primeiro mostrar para ela números, pesquisas, dados, ou vou chamar um professor experiente, mostrar como é que ele ensina, mostrar uma pessoa mais velha que ele, que aprendeu, uma pessoa mais, sei lá, de repente mais fraca. E aí nós colocamos essa pessoa em contato com a água. A partir disso é que nós vamos mostrar para essa pessoa, né, que ela poderia vir a nadar. E aí, conforme a vida vai acontecendo, nós vamos ensinando essa pessoa, nós vamos mostrando, nós vamos trabalhando em cima disso. O que nós fizemos ali? Nós utilizamos a certeza da pessoa, começamos a questionar e começamos a sugerir. Então, por exemplo, o medo de cachorro seria mais ou menos assim, eu mostraria para a pessoa umas crianças que brincam com cachorro, tentaria levar a pessoa para conhecer alguns cachorros que eu sei que são completamente, né, inofensivos, mostraria algumas pessoas que são apaixonadas por cachorro, até que eu faria essa pessoa tocar no cachorro. Se esse cachorro não morder ela começa a dizer, não foi eu que dei azar, não tem tanto cachorro ruim assim. O mesmo vale, também um exemplo legal, é para moto. Moto as pessoas ou amam ou odeiam. Então tem pessoas que amam motos, tem pessoas que realmente amam. E outras pessoas que odeiam, né? Então quando eu falo numa turma, quem é que tem medo de moto? 4 dizem assim, por quê? Porque uma vez eu sofri um acidente, porque meu pai sofreu um acidente, porque eu vi um acidente de moto. E quando eu pergunto, por que tu ama a moto? Cara, que a moto é uma liberdade. Quando eu sinto aquele vento no rosto, eu me transformo. Então são pessoas que tiveram experiência diferente. Então nós começamos a entender aqui.
A experiência da pessoa levou ela a uma certeza, e essa certeza levou ela a gostar ou não daquilo. Então a PNL vai trabalhar onde? Vai trabalhar em entender, em questionar e sugerir. O que nós questionamos? Para entender se a pessoa está disposta àquilo. Vou dar um exemplo, que nunca vale a pena questionar, tá? É religião. Por quê? Porque a pessoa vai ter uma certeza e ela vai parar com aquilo. Eu já trabalhei com diversas pessoas que são, sei lá, apaixonadas pela Bíblia, que seguem a Bíblia. E aí as pessoas dizem, cara, eu posso te ensinar a Bíblia? Cara, perfeito, pode me ensinar, eu vou adorar conhecer. E eu começo a questionar a pessoa sobre a Bíblia. Só que chega um ponto que a pessoa diz assim, não, Marrone, isso é assim e ponto. Eu não tenho como ir para trás. Por exemplo, digo, então tá me dizendo que tudo que está na Bíblia é real. Sim, é o que Deus falou, ok. Tem algum livro antes da Bíblia que cite a Bíblia? Na verdade não tem. Então como é que eu vou acreditar que esse livro que está na minha mão, vou mostrar um livro que eu tenho aqui. Tá, como é que eu vou acreditar que esse livro aqui, tudo nele é real, se eu não tenho outro livro que cita ele? Não, é que, mano, tem que ter fé. Bom, se eu tenho que ter fé, então não são fatos, são fé. É fé. Então, se é fé, a pessoa não pode questionar algo que não tem fatos, ou que a pessoa vai interpretar errado esses fatos. Não estou questionando se a Bíblia é isso ou é aquilo, estou só lhe mostrando que algumas coisas não vale a pena. Mesma coisa time de futebol. Para um amigo não vale a pena questionar. Por quê? Porque ele tem as crenças dele. Porque o Inter é melhor, o Grêmio é melhor. Não importa o que eu mostre, ele vai dizer, porque lembra que uma vez... E vai continuar tendo os exemplos infinitos. Então, algumas coisas não vale a pena questionar. Agora, para todo o resto, né, para o seu cliente, você precisa entender tudo que ele tem. O que você tem que entender obrigatoriamente do seu cliente? Vamos falar já falando em ações. Anote no seu caderno. Você tem que entender o conceito dele de saúde. Você tem que entender o conceito dele de relacionamento. Você tem que entender o conceito dele de finanças, tem que entender o conceito dele de trabalho e tem que entender o conceito dele de espiritualidade. Vou dar um exemplo. Semana anterior eu dei um curso. E aí nesse curso a gente sempre pergunta assim, vamos fazer uma visão sobre cada área da sua vida. Eu pergunto, me dê uma visão sobre finanças. E a pessoa vai dizer, para mim dinheiro é o poder para realizar tudo aquilo que eu gostaria. Ok, perfeito. Eu faço uma nova pergunta. Bom, vamos agora definir uma visão sobre relacionamento. Algumas pessoas, homens, geralmente não conseguem fazer isso, porque eles não pensam sobre relacionamento. Agora, algumas mulheres vão dizer de cara, para mim, relacionamento é parceria e amor. Agora eu pergunto, bom, então me dê uma definição sobre saúde. Isso é bem legal, tá? Algumas pessoas vão dizer, para mim, saúde é vida. E algumas outras pessoas vão dizer, não, para mim, saúde é eu poder correr uma maratona com o meu neto. Isso é um exemplo real, tá? Que uma pessoa me passou. Então, o que você entende por isso? Simplesmente com essa pergunta simples. Defina uma visão sobre o que é para você carreira, finanças, espiritualidade e saúde. Só com isso. Por quê? As pessoas que respondem de forma seca são pessoas que não estão vivendo ou pensando nisso. As pessoas que respondem isso de uma forma mais lúdica, mais romântica, são pessoas que realmente estão vivendo isso. Então esse é o nosso primeiro passo, isso é muito importante para que a gente possa entender, tá? Para que a gente possa realmente entender a certeza daquela pessoa. No momento que eu tenho a certeza dela, eu posso começar a questionar a partir de argumentos. Vou dar um exemplo prático para você já. Eu trabalho bastante com o pessoal do marketing multinível, pessoas que trabalham com venda direta e tal, aquelas questões de venda de produtos a partir de rede. Quando as pessoas precisam colocar alguém, a primeira coisa que elas têm que entender é o que mexe com essa pessoa. Vou dar um exemplo. Tudo bem que talvez você esteja numa empresa de marketing multinível que ela te dá 3 coisas. Ela te dá uma renda de salário de 10 mil por mês, ela te dá liberdade para trabalhar quando tu quiser e ela te dá a fama. E aí você acha mais importante dinheiro. E você fala para mim, cara, eu estou num negócio onde eu ganho 10 mil por mês. E aí isso não me chama atenção. Agora, se eu gosto de fama, você diz, cara, estou numa empresa que é onde, no final de semana, eu fui chamado para dar palestra para 5 mil pessoas, as pessoas me deram um presente, foi incrível. Eu digo, opa, me fala um pouquinho mais disso. Por quê? Porque você entendeu as minhas crenças sobre carreira, sobre o negócio, o que é um negócio legal para mim. E aí você cutucou, você questionou, você sugeriu, você me mostrou nessa área. Então, PNL é somente isso. Claro que nós vamos ter diversas falas sobre PNL. Mas PNL é isso, é entender a programação mental da pessoa, questionar e sugerir. Então eu entendo, questiono e dou uma sugestão. Claro que para funcionar eu tenho que fazer isso diversas vezes, certo? Então o que nós podemos fazer a partir de agora? Nós precisamos, quando a gente começar a trabalhar com o cliente, pensar sobre aquilo que pode ser verdadeiro para aquela pessoa e sobre aquilo que nós podemos ou não questionar, tá? Então agora, a partir da nossa próxima
Na nossa próxima conversa, nossa próxima aula, eu quero falar sobre o poder do Estado, que é uma ferramenta da PNL, que você vai utilizar muito, tá? Então, já anote no seu caderno, próxima aula, poder do Estado, certo? Então, vejo você na nossa próxima aula. Um abraço.